Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, amanhã teremos aí o clássico contra o São Paulo. Palmeiras e São Paulo aí jogam amanhã no Allianz Parque às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho aí sobre a provável escalação do Palmeiras, como que o Palmeiras pode entrar para esse jogo, a expectativa para o jogo também, tá? Bom, o Palmeiras que vive um momento delicado na temporada, né? A gente sabe que o Palmeiras tá devendo futebol, né? Principalmente, né? O Palmeiras que não tem jogado tão bem assim na competição, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores, quando foi eliminado na Copa do Brasil, né? O Palmeiras, de fato, no atual momento, nessa temporada, não tá apresentando um bom futebol, né? E o Palmeiras que agora enfrenta a equipe do São Paulo para tentar aí se reabilitar na competição e talvez tentar se reabilitar na temporada, né? O Palmeiras que no Campeonato Brasileiro não vence há 4 jogos, né? São 2 derrotas e 2 empates. Então o Palmeiras tem essa seca, esse jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras, por sinal, está na 4ª colocação, né? Na 4ª posição do campeonato, na tabela do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, né? O São Paulo também, que é o nosso adversário de amanhã, também tem 38 pontos, está uma posição abaixo do Palmeiras, no caso está em 5º lugar. Ou seja, é um jogo muito importante, né? Não apenas por ser um clássico e tudo mais, mas é um jogo na qual o Palmeiras pode voltar a vencer na competição, né? E eu acho que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, num clássico, acho que dá um ânimo a mais, dá um ânimo extra pro elenco, pros jogadores, né? E também pra torcida em si. Mas também o fato do Palmeiras poder aí tentar encurtar um pouco a distância pro líder, né? Que é o Botafogo, se eu não me engano tá com 41 ou 42 pontos agora, se eu não me engano, não lembro exatamente, né? O Palmeiras que, claro, tem uma certa distância ali do líder Botafogo, mas que ainda de uma certa forma tá brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Ainda não tem nada decidido, muito pelo contrário. Eu acho que, assim como foi no ano passado, o Campeonato Brasileiro desse ano tá com cara de que realmente vai ser decidido novamente nas rodadas finais. Então eu acho que o Palmeiras ainda tá na briga da competição. Então é um jogo importante pro Palmeiras tentar aí voltar a vencer e também se aproximar ainda mais do líder. E falando um pouco sobre uma provável escalação do Palmeiras, claro que na semana passada o Palmeiras acabou perdendo, né, pro Botafogo por 2-1 na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras então sofreu esse resultado negativo. E é possível que Abel Ferreira entre com um time um pouco mexido, né, amanhã no clássico, no Choque Rei. Possa ser que o Palmeiras entre com um time diferente, um time misto no caso, né. Eu não sei se o Abel vai colocar o time titular, para ser sincero, eu acho muito improvável, né? Por mais que, claro, perder amanhã é realmente um cenário terrível para o Palmeiras, né? A situação já tá ruim, então perder amanhã ficaria pior ainda. Eu acho que, claro, perder seria terrível, o empate também não seria um resultado bom, né? Mas seria obviamente menos pior do que perder. Mas eu acho que o foco hoje do Palmeiras é a Libertadores. Eu acho que isso é óbvio. O foco do Palmeiras na temporada é realmente a Libertadores, que é o campeonato de mata-mata, que o Palmeiras teoricamente costuma se dar bem, né? Melhor, mesmo, enfim, com essa eliminação da Copa do Brasil, mas é um campeonato que o Palmeiras sabe jogar, principalmente a Libertadores. Então eu acho que é um campeonato que hoje, não só a comissão técnica, mas acho que creio que a diretoria, os jogadores realmente sabem da importância e tenho certeza que é o foco deles na temporada. E possa ser que o Abel entre com o time reserva justamente já pensando no jogo de quarta-feira contra o Botafogo aqui no Allianz. O Palmeiras que perdeu por 2-1 precisa aí reverter esse resultado. Que é super possível, tá? O Palmeiras tem totais condições de reverter esse resultado negativo lá do Rio de Janeiro. Mas por conta disso, talvez o Abel acabe optando por um time reserva. E para essa partida, o Murilo, que foi expulso contra o Flamengo no empate por 1-1 lá no Maracanã, ele não joga. O Murilo vai cumprir suspensão. E por conta disso, o Naves pode ser opção para o jogo, né? Já que, teoricamente, creio eu que o Abel provavelmente não colocaria
esquema de 3 zagueiros, pensando na questão dele poupar o Gustavo Gomes, né, por ser um titular. Então a gente precisa pensar num cenário de que o Abel ele vai poupar os jogadores. Então se ele realmente for poupar os jogadores, o Gomes não seria titular, então seria Vitor Reis e Naves na zaga do Palmeiras, já que o Murilo está fora por suspensão por cartão vermelho, né? Então, nesse caso, pensando nesse sentido, um provável Palmeiras teria os seguintes jogadores. No gol seria o Everton, né? Na lateral direita, o Giai. Pensando nessa escalação, tá? Vale lembrar que seria uma escalação com 2 zagueiros, apenas 2 zagueiros, voltando então a ter uma escalação com 2 zagueiros. O Palmeiras que nesses últimos jogos vem atuando com 3 zagueiros, né? O Murilo, o Gustavo Gomes e o Vitor Reis. Então, pensando para este duelo contra o São Paulo, com o Murilo suspenso e uma provável presença do Gustavo Gomes, que é titular no banco, é possível que ele entre apenas com esquema de 2 zagueiros. Então, Everton no gol, o Giai na lateral direita, o Naves e o Vitor Reis sendo ali a dupla de zaga, e na lateral esquerda, o Vanderlan. E aqui é o seguinte, tá? Eu penso da seguinte forma: caso de fato o Vanderlan entre como titular amanhã contra o São Paulo, na minha opinião é um sinal de que o Caio Paulista será titular contra o Botafogo. Caso contrário, ele poderia colocar o Caio Paulista amanhã, poupando assim o Vanderlan para a quarta-feira. Porém, na minha visão, eu acho que o Abel já deveria ter entrado com o Caio Paulista na primeira rodada, no primeiro jogo contra o Botafogo. Ele entrou com o Vanderlan, que não foi bem. Então, eu acho que faz sentido ele colocar o Vanderlan amanhã contra o São Paulo, poupando assim o Caio Paulista para o Caio Paulista ser titular contra o Botafogo. Eu acho que faz muito sentido isso daí. Ali a dupla de volantes seria o Fabinho, o Zé Rafael, que é titular absoluto, então o Fabinho entraria no lugar do Zé Rafael, e o Richard Rios, que na partida contra o Botafogo não jogou por conta de um terceiro cartão amarelo que ele tinha recebido na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele estava suspenso, então a gente pode ter também o retorno do Richard Rios na equipe titular, e o Felipe Anderson. Felipe Anderson, que não foi titular contra o Botafogo, ele entrou depois no segundo tempo, então o Abel pode colocar aí o Felipe Anderson para dar mais volume de jogo, para dar mais tempo de jogo para ele. Podemos ter também o Rômulo, que tá meio sumido, né? O Rômulo tá meio sumido, ele jogou contra o Flamengo, né? Tanto é que ele deu assistência pro gol de empate do Palmeiras, então a gente pode ter também essa presença do Rômulo, além dele o Rony e o Luigi, né? O Luigi que marcou seu primeiro gol como profissional, né? Contra o Flamengo naquele empate por 1-1 no Maracanã. Então podemos também aí ter a presença do Luigi e, como a gente pode perceber aqui, o Estevão não aparece, o que faria muito sentido, porque isso indica que o Estevão será titular contra o Botafogo e, na minha opinião, precisa ser titular contra o Botafogo. Então eu acho que é uma escalação boa do Palmeiras, pensando em poupar os seus jogadores titulares, mas a gente vê aqui que tem jogadores muito bons em campo, né? A gente tem a presença do Fabinho, do Richard Rios, Felipe Anderson, né? Então tem jogadores bons, apesar de ser um time reserva, mas jogadores bons, importantes para esse clássico contra o São Paulo. Eu, sinceramente, se o Abel realmente, de fato, entrar com essa escalação, eu acho que é uma escalação muito boa. É um time que tem capacidade, sim, de vencer o São Paulo. Claro que o São Paulo também tem a Libertadores, talvez o São Paulo não entre com um time completamente titular, tá? É provável que o São Paulo também acabe poupando alguns jogadores. Então, assim, olhando esse cenário, eu acho que é um ótimo time para o Palmeiras tentar vencer a equipe do São Paulo amanhã. Mas veremos. O Abel, ele... às vezes a gente pensa que ele vai entrar de uma forma com alguns jogadores e ele acaba entrando com outros jogadores, acaba entrando de outra forma, né? O Abel realmente ele tem dessas, né? Então, mas fica aí, né? Uma provável escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Repito, a partida vai ser no Allianz Parque, tá? E por sinal, eu tava dando uma olhada aqui na parcial de ingressos. No momento, né? O Palmeiras divulgou que foi vendido mais de 28 mil ingressos para esse jogo contra o São Paulo, tá? E vale destacar também que o ingresso mais barato para esse jogo contra o São Paulo tá R$180, que é no Gol Norte, tá? Então, assim, eu acho que poderia ser um pouco mais barato, na verdade, visto que no jogo contra o Botafogo o ingresso mais barato tá R$220. Então, assim, o torcedor que não vai hoje, aliás, que não vai amanhã contra o São Paulo, é o torcedor que vai contra o Botafogo.
Porque, imagina, gastar R$180 pra ir pro jogo no domingo, mais 220 pra ir no jogo na quarta-feira fica pesado. Então assim, e eu super compreendo, por exemplo, amanhã o Allianz não estar tão cheio, mas contra o Botafogo o Allianz estar com a sua capacidade máxima lotada. Então assim, pra mim faz sentido isso daí. Eu acho que a diretoria erra mais uma vez em deixar o ingresso caro. Poderia baixar bem esse preço aqui, não só no jogo contra o São Paulo, mas também no jogo contra o Botafogo, que pô, o time precisa do apoio da torcida, né? Então, R$220, o ingresso mais barato, é complicado. É complicado. Ainda mais para a realidade do brasileiro. Mas enfim, esse é um provável Palmeiras, um provável cenário de como que o Palmeiras pode entrar amanhã contra o São Paulo. Não vai ser um jogo fácil, é clássico, né? Ultimamente os clássicos contra o São Paulo têm sido jogos bem ruins, bem chatos de assistir, né? Mas enfim, aposto uma vitória do Palmeiras, uma vitória magra, 1-0 tá ótimo. O importante é vencer. O Palmeiras tem que vencer, o importante é vencer. Então pra mim 1-0 já tá de bom tamanho. Eu espero que o Palmeiras consiga vencer, consiga encerrar esse jejum aí sem vitórias também na competição. E vencendo amanhã também consegue o combustível extra pro jogo de quarta-feira contra o Botafogo, que é o que realmente importa neste momento. Mas é isso, rapaziada, um vídeo aqui para falar um pouco sobre essa provável escalação do Palmeiras, essa expectativa pro jogo de amanhã. Vale lembrar que quem apita amanhã também é o Rafael Claus, tá? O Rafael Claus é o homem do apito amanhã, então ele que vai ser responsável aí por estar no apito do jogo. Mas é isso, rapaziada, eu vou apostar aqui 1-0, né, pro Palmeiras, espero que o Palmeiras consiga vencer esse jogo, que se vencer vai ser bom, se vencer vai ser bom. Mas é isso, rapaziada, tamo junto, um abraço.